Seja o nome do Senhor. Livro de Jonas é um livro que fala de Jonas, sobre a sua vocação e de uma forma bem sucinta e direta, fala do seu chamado, da sua vocação, sendo que Jonas não estava querendo ir para onde Deus o tinha determinado. Jonas estava numa situação que ele sabia para que ele tinha sido escolhido, o porquê e o para quê. Só que ele foi encaminhado para uma cidade na qual o povo era muito rebelde, que eles não criam em Cristo, uma cidade muito pagã e difícil. Então é quando você é enviado para fazer algo num lugar que você não deseja fazer, num lugar que você não deseja estar, porque ninguém quer estar naquele lugar. Então o que Jonas pensou? Vou fugir. Eu não vou, eu não quero, para lá eu não vou. Como se quem serve ao Senhor, quem tem a sua vida direcionada pelo Senhor, faz aquilo que quer. Eu sou prova viva que não, que eu não faço o que eu quero, né? Porque senão eu estaria em outra situação, em outro momento. Mas quando nós somos filhos e temos a nossa vida entregue ao Senhor, é Ele quem direciona. Só que teve muitas consequências essa atitude de Jonas, porque Jonas decidiu ir para um bar e todos ali sofreram por causa dessa escolha dele, porque o negócio de Deus era com ele. Então ele tentou se esconder e mesmo ele se escondendo, teve que acontecer uma tempestade. Pensa, ele colocou em perigo a vida dele e a vida de quem estava com ele. Então o que nós aprendemos com essa lição aqui de Jonas? Quando o Senhor direcionar algo para fazer, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, vá. Nós temos que ir, porque as consequências de não ir são muito graves. O Senhor podia ter deixado ele lá e ido para outro lugar? Podia. Mas só que quem governa a vida dele é Deus. Então ele não tinha escolha. E assim também é conosco. Por vezes nós temos que ir por um caminho que geralmente a vida com Deus é assim. Um caminho mais tortuoso, um caminho mais difícil. Que vai ter muitas dores, vai ter muitos nãos, vai ter muito julgamento, vai ter muito ciúme, vai ter muita inveja, vai ter dificuldade, vai ter pessoas que não vão estar com os ouvidos e com a mente aberta para entender que Deus é um Deus que refaz, é um Deus que restaura, que através da palavra é que nós vamos ser de fato libertos, perdoados, vamos alcançar misericórdia. Só que é um caminho mais difícil de ser traçado, de viver. Então ele não queria aquilo, mas só que por causa disso todos aqueles que estavam com ele passaram um aperto. No capítulo 1, fala assim, no versículo 11. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então, estava tendo uma tempestade. Versículo 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas estava tranquilo, dormindo no porão. Acontece aquela tempestade, o povo pergunta para ele o que ia acontecer. Só que eles estavam remando, nada parava, nada acontecia, estava só piorando. No capítulo 14, eles falam assim: então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha que situação. Jonas caiu na real e percebeu que por causa dele aquilo estava acontecendo. Eu imagino o desespero daquele povo e o desespero e remorso dele
de pensar assim, meu Deus, isso tudo tá acontecendo por minha causa, porque eu não quis fazer aquilo que Deus tinha mandado. Que Deus não nos dá escolha não, tá? Livre-arbítrio existe para quem não serve ao Senhor. Quem serve ao Senhor não tem livre-arbítrio, não tem escolha. A nossa vida é dele, é ele quem manda, é quem governa, é quem direciona. Jonas foi tragado por um peixe. Ficou 3 dias, 3 noites na boca de um peixe. Eu fico imaginando que Jonas, estou conjecturando, com certeza ele pensou assim, nossa, eu devia ter ido. Porque olha que situação, coloquei em risco a minha vida, a vida de outro, dentro de um peixe, lugar esquisito, tudo porque eu não quis ir. No capítulo 2, o que Jonas faz? Vai clamar ao Senhor, vai orar ao Senhor. Olha que situação. Então o que nós aprendemos com o livro de Jonas? Com essa história, essa situação que Jonas enfrentou. Deus mandou, vá. Vai doer, vai ser sacrifício, vai ser luta, vai ser provação, vai ser renúncia, mas vá. Quem prometeu, ele garante. Se ele prometeu que estaria, ele vai estar. Independente se vai ter as dificuldades, as adversidades, simplesmente vá. Porque vale muito mais a pena você servir e saber que a presença do Senhor vai estar contigo e que você vai conseguir resolver aquilo que Ele quer que você resolva e aquilo que você faça, do que você não tentar fazer. A oração de Jonas é uma oração muito linda e é uma oração também assim do fundo de alma, porque eu creio que ele sentiu dor ali, ele estava angustiado. A oração dele lembra muito com os livros de Salmos, aquelas orações que quando você tem desespero, que está em angústia, que você clama ao Senhor pedindo socorro. No capítulo 2 de Jonas, no versículo 2, nos diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passam diante de mim. Meu Deus, olha o desespero. Versículo 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo. Aqui ele caiu na real e pensou, meu Deus, eu estou dentro de um peixe, será que eu vou voltar a ver o templo? Será que os meus olhos vão contemplar tudo aquilo que eu contemplava enquanto estava em terra? Versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Meu Deus! Versículo 7. Quanto dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi até a minha oração no seu santo templo. Versículo 8. Os que se integraram à idolatria vã abandonaram aqueles que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Meu Deus! O que eu aprendo? O que nós temos que aprender com esse livro de Jonas? Serviço, arrependimento, confiança e direcionamento. Fazer o que o Senhor quer que façamos nele. Jonas fez uma oração muito sincera. Ele fez uma oração de arrependimento, uma oração de angústia e uma oração de reconhecimento de que está no templo, estar diante de Deus, fazendo aquilo que ele direcionou para fazer, é muito melhor do que ficar com medo ou não querer fazer por ser algo que ainda não se conhece ou com medo de ser algo que não vai ser bom. Porque o nosso instinto quer fazer somente aquilo que é bom. Mas nós sabemos que servir a Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de fazer o que Ele quer. Ali naquele tempo, geralmente eles iam ministrar, falar da palavra, ensinar para aqueles que ainda não conheciam. Era para aqueles que ainda estavam em pecado, que estavam em dificuldade, que estavam geralmente com idolatria, com muita idolatria, com muitas coisas vãs, com muita coisa que não está de acordo com o que o Senhor ensinava
na tua palavra. E ele foi lá pregar, ele foi falar do amor, ele foi percorrendo as cidades. E olha aqui no capítulo 3, fala no início, que com 40 dias, Nínive já estava subvertida. Então eles já estavam sendo alcançados. Eles se arrependeram, se voltaram para Deus. E isso é maravilhoso. Porque Jonas pensou assim, glória a Deus, o Senhor me usou. Eu fiquei com medo, mas mesmo com medo eu fui. Eu temi, o Senhor esteve comigo e deu tudo certo. Aqui no capítulo 3 de Jonas, no versículo 9, nos diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Olha que maravilha! Ia vir a justiça de Deus sobre aquele povo, mas eles se arrependeram, eles confessaram ao Senhor, eles clamaram. Gente, eles usaram pano de saco. Meu Deus, quando fala de pano de saco, significa de renúncia, de entrega mesmo. A gente sabe que quando a pessoa usa pano de saco é porque ela tá realmente fazendo um sacrifício, que ela tá realmente se entregando ao Senhor e tá confiando, fazendo aquele voto mesmo ao Pai, se convertendo dos maus caminhos e da violência que eles faziam e que eles estavam com uma sentença. Então a palavra de Deus, ela tem poder. O arrependimento, ele tem sim a sua recompensa em Deus, porque vale a pena. Aqui no capítulo 3 nos fala que eles se arrependeram, que eles oraram, que eles clamaram e foram convertidos e foram perdoados dos seus maus caminhos. E tudo aquilo que de mal ia acontecer com eles não aconteceu. Gente, isso é muito assim, isso fala muito ao meu coração e tem que falar muito ao nosso coração pra gente entender que vale a pena fazer. No capítulo 4, Jonas ficou um pouco descontente. Aqui no início do capítulo 4, ele diz assim, no versículo 2: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque é melhor a morrer do que viver. Ele estava irado ali com aquela situação, porque na mente de Jonas, ele achava que Deus tinha que destruir aquele povo. Porque eles estavam em rebeldia, porque eles eram um povo rebelde, porque eles não estavam fazendo aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Então Jonas pensou assim, nossa, eu fui lá, eu preguei, eu falei, o povo se arrependeu, tudo e tal, mas cadê a justiça? Então ele se irou. Ele falou assim, peço que tire minha vida, porque eu prefiro morrer do que viver para ver isso. Versículo 4, de capítulo 4. De Jonas. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente, e ali fez uma enramada e repousou à sombra, até ver o que ia acontecer. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu até entendo o que se passou no livro na cabeça de Jonas. Por quê? Na mente dele, humana, ele pensou assim, não, eles fizeram errado, eles vão ter que ter a justiça, eu também tive. Eles também têm que ter, porque eles eram pessoas pagãs, eles eram pessoas que não estavam de acordo com o que o Senhor estava falando. Então eles tinham que ter a justiça deles ali, mas o Senhor preferiu fazer o quê? Preferiu perdoar. Automaticamente o Senhor não perdoou ele quando ele orou e clamou e não tirou ele de dentro do peixe. Aquele povo se arrependeu, se converteu aos nossos caminhos, e aquela justiça que ia ser imposta para eles foi perdoada. Olha que forte, olha o que o Senhor fez para mostrar a Jonas a sua grandeza. Jonas capítulo 4, no versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra na cabeça dele, a fim de livrar ele daquele desconforto. Jonas se alegrou em extremo por causa dessa planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme que feriu a planta e fez ela secar.
Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele até desfalecia, pelo que pediu para si a morte. De novo, melhor meu é morrer do que viver. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Gente, olha aqui, Deus, ele tem um jeito muito peculiar de trabalhar. Então ele mostrou para Jonas que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, e ainda falou aqui, ó: será que não me é razoável ter compaixão de mais de 120 mil pessoas, que é um povo que entendeu que Deus é o Senhor? Será que só porque eles erraram muito, eles não eram dignos de receber a mão abençoadora em vez de uma mão de justiça? E esses livros, quando terminam em pergunta, são livros que nos ensinam. São livros que nos exortam. Olha que forte. Da mesma forma que Deus usou a planta para usar de compaixão, para tampar ele à sombra, depois usou um verme para matar a planta, para mostrar que da mesma forma que ele é um Deus de amor, ele também é fogo consumidor. Mas só que aquele povo que se arrepende, aquele que se arrepende, ele entra com compaixão. Então que nós venhamos a aprender com essa palavra, que o Senhor é um Deus que se compadece, e que nós guardemos essa palavra no nosso coração, para nós não acharmos que nós merecemos compaixão e que o outro que peca, que erra, que faz coisas que não está de acordo com o Senhor, coisas da carne, coisas que não são o que está escrito na palavra, não merece compaixão. Todo aquele que se arrepende de coração e que quer de fato receber a Deus, ele recebe sim o perdão do Senhor. Mas é uma escolha, então não cabe a mim, não cabe a Jonas, não cabe a ninguém julgar. Porque da mesma forma que o Senhor foi compassivo com ele, foi compassivo com o povo de Nínive, e assim é conosco. Nós vemos muitas pessoas agindo de forma errada, pensando só em si, com muito ciúme, com muita inveja, com muito egoísmo. Mas só que nós temos que entender que a palavra do Senhor nos ensina a amar essas pessoas, ensinar que Deus perdoa, ensinar que há um Deus maior do que esses sentimentos maus, para que as pessoas se arrependam e conheçam a Deus. Esse é o nosso papel. Foi assim que Deus fez com Jonas, e é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz conosco. Deus quer nos ensinar no livro de Jonas que obedecer a ele é melhor do que sacrificar, e que por mais que tenha vivido um tempo de muito pecado, por mais que tenha vivido um tempo de muita dureza de coração, que por mais que tenha vivido um tempo de vã pecado, de rebeldia, que foi aquele povo de Nínive ali, quando a palavra do Senhor chegou, eles entenderam e eles perceberam que era melhor estar em Deus, que era melhor permanecer naquilo que estava sendo ensinado. Quando Jonas chegou relutante ali para pregar para aquele povo, ele estava com um olhar de julgamento, porque aquele povo já estava julgado. Só que como a palavra, através de Deus, foi tirada esse julgamento, Jonas achou muito difícil aquilo. Porque ele não estava esperando que isso ia acontecer. Depois que ele foi retirado do peixe, ele foi lá fazer o que Deus tinha mandado ele para fazer, porque ele tentou de todas as formas não ir, mas ele foi, e aquele povo, que era um povo extremamente pagão, creu na mensagem de Deus, e eles foram salvos e libertos da destruição. Então eles já tinham ali um decreto que ele foi cancelado porque eles creram. Tem um versículo que eu amo que fala que tudo é possível àquele que crê. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Porque a partir do momento que eles creram, que eles se humilharam, que eles jejuaram e que eles entenderam que a manifestação do Senhor era presente naquele lugar e que foi um arrependimento genuíno, o decreto foi cancelado.
E o Deus é um Deus de cancelar decretos. Amém? Eu sou prova viva disso e eu creio que cada um de nós tem algum decreto de morte, de doença, de perda, de perca, de causa impossível que não tinha como e que o Senhor, através de ver a nossa singeleza de coração, de ver a nossa entrega, de ver a nossa renúncia, ele falou assim, não, eu vou mudar a sorte, eu vou virar essa chave. Porque de fato o arrependimento aconteceu, de fato a minha presença está 100%. E é isso que Deus quis mostrar, tanto para Jonas, tanto para aquele povo. Que ele é 100%, ele não é 50%, ele não é 60%, ele não é 70%, ele é 100%. E quando ele está 100%, quando ele faz parte por completo, entra a diferença, entra a misericórdia, entra o renovo, entra a provisão, entra o escape e faz daquilo que era mal se tornar bom. Porque todo mundo olhava assim, o que vai sair de bom ali? De Nínive? O que vai sair de bom ali? Vai sair pessoas que eram pagãs, que pecavam e que se arrependeram, que entenderam que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E quando Jonas também se arrepende e entende que ele errou em relação a achar que aquele povo tinha que morrer. Porque na mente dele ele foi lá, pregou, creio que no início até contrariado, que ele pensou se eu não queria nem estar aqui. Mas eu fui obrigado, porque quase que eu morro dentro de um peixe, né? Ele foi. E achou que depois de pregar, não, o povo agora vai ouvir, vai morrer. Então ele quis morrer, porque ele achou difícil que o Senhor não quis mudar o decreto, que Deus mudou o decreto daquele povo, que era para um povo que já estava já com decreto de morte. Então ele falou assim, não, eu quero morrer, melhor para mim é morrer do que viver, do que ver umas coisas dessas, porque não entra na minha cabeça, conjecturando, né, para os nossos dias atuais. É um absurdo, eles pecaram, eles têm que morrer, eles têm que perecer. Mas Deus é um Deus de quê? De misericórdia. E aquele que se arrepende, ele alcança a misericórdia do Senhor. E todo aquele que confia, todo aquele que se arrepende, todo aquele que entende de fato que Deus é um Deus que muda quadros e muda situações através da oração. Capítulo de Jonas todo fala sobre isso. Oração. A partir do... O que é orar? Você falar, você clamar e você agir. Orar e ação. Não é somente orar, tem que agir. E foi o que aquele povo fez. Ele pegou a palavra, eles viram que eles estavam errados, se arrependeram, fizeram sacrifício e deu tudo certo. Jonas também, quando esteve na boca do peixe, orou, clamou ao Senhor e foi retirado de lá de dentro. Então que nós possamos aprender com esse livro de Jonas que o Senhor é um Deus de arrependimento, que por mais que a pessoa possa ter feito coisas horríveis, a partir do momento que ela se arrepende, o perdão de Deus entra na vida dela e ela é limpa e purificada de todo e qualquer mazela, de todo pecado. Que ali naquele povo não tinha Jesus ainda. Era no Antigo Testamento, mas eles tinham a Deus. E a partir do momento que eles oravam, clamavam e se arrependiam, eles recebiam o perdão de Deus e seguiam sem juízo, sem mácula, sem pecado. Amém? E que nós possamos viver essa verdade sempre em nossas vidas, sabendo que quando o Senhor nos direcionar para fazer algo, por mais que doa, por mais que seja sacrifício que nós venhamos fazer para a honra e glória dele, porque ele vai estar conosco, e crendo que é através de nós que a mudança das pessoas vão vir, que as pessoas vão conhecer o Evangelho de Cristo, e que todo pecado é perdoado àquele que se arrepende. Todo. Nós não podemos olhar com os nossos olhos de julgamento. Ah, mas a pessoa matou, a pessoa roubou, a pessoa prostituiu, a pessoa adulterou. A partir do momento que a pessoa recebe a palavra, deixa Deus fazer morada e se arrepende de fato, ele é perdoado, recebe uma nova vida, a presença de Deus habita nela e ele se torna uma nova criatura. Amém? E que nós venhamos a ter esse pensamento, não um pensamento de Jonas de julgar, de achar que a pessoa está errada, a pessoa tem que morrer, a pessoa tem que ser justiçada, a pessoa tem que receber algo de ruim ali porque ela pecou, ela foi pagã, ela idolatrava, tinha outros deuses ou fazia sei lá o que fosse. Porque a partir do momento que fala que existia um povo pagão ali naquela cidade de Nínive, significa que eles não faziam coisas que eram de acordo com o que o Senhor queria. Que não era de acordo com o que estava ensinado na palavra. E era muita gente, era mais de 220 mil pessoas. Então tinha que ter alguém ali para levar a palavra de Deus para que eles fossem libertos, porque eles estavam prisioneiros, eles estavam cativos nas suas práticas
que ferem, né, a palavra de Deus. Então foi Jonas que foi escolhido para aquilo. E Deus não vai escolher pessoas prontas, Ele vai preparar a pessoa para a pessoa ir. E não fica achando que é coisa grande, não. Vai ser na sua casa, vai ser no seu emprego, vai ser por onde você passa na rua, vai ser na igreja. É assim que Deus faz conosco. Às vezes a pessoa vai achar que é uma pedra no sapato, que é uma dificuldade, a pessoa não dá acesso, mas é assim que nós temos que fazer a diferença. Irradiar a luz de Deus, fazer com que a presença dele venha a ser manifesta e que as pessoas venham se arrepender e ganhar mais de Deus, ter a presença de Deus, receber a sabedoria e a instrução para estar firme nele, falando da tua verdade e se arrependendo dos maus caminhos, das mazelas e de tudo aquilo de mal que fazia. Amém? Que nós possamos aprender isso com o livro de Jonas, compartilhar essa palavra, ser testemunha viva e não achar que tem que morrer para ficar vendo as coisas, não. O mundo tá o caos, a situação tá o caos, mas nós não estamos no mundo, nós estamos em Deus. Nós vivemos aqui, estamos passando por aqui, mas maior é Deus. Ele não perdeu o controle e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.